No ano 70 da nossa era, o templo e, consequentemente, o santuário terrestre localizado em Jerusalém, foi totalmente destruído por Roma. Ora, uma vez que César não foi de modo algum capaz de conter a entusiasta fúria dos soldados e o fogo avançava mais e mais, assim foi a sagrada casa queimada. E nesta destruição total que ocorreu em Jerusalém, não havia mais judeus e nem mais o templo. E, se não havia mais o templo, e o templo era o local sagrado onde os judeus entregavam o dízimo, o que aconteceu com o dízimo? O dízimo deixou de ser devolvido, porque ele era para a tribo de Levi operar no santuário, e não havendo mais o santuário e nem as operações dos levitas, não havia mais sentido porque devolver o dízimo. O contexto real disso você verá na sequência. De igual modo, a Escritura prevê um tempo de angústia e tribulação, no qual o dízimo será inviabilizado. Na verdade, estamos realçando essa questão do dízimo, mas o sistema será contra o povo de Deus. Não será possível enviar quantias de um lado para o outro e haverá sucessivos agravamentos. E não se sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. E os pastores que dependem do dízimo terão que sobreviver de outras formas e a coisa piorará pouco a pouco, até que haja, por fim, um decreto de morte contra o povo de Deus. A questão se expande da seguinte forma: sendo o dízimo aplicado da forma que é, na qualidade de uma lei que implica em salvação, devendo ser rigorosamente entregue na igreja, como se explica o fato dele, em tempo de angústia, ser quebrantado e isso não implicar em perdição? Porque, por exemplo, o sábado é, para os adventistas e para nós igualmente, considerado um mandamento ou sinal entre Deus e seu povo e uma prova de fidelidade para com Deus durante o tempo de angústia. Questão: poderá o sábado ser quebrantado, transgredido durante o tempo de angústia, se ele será a prova? Negativo, porque a observância dele é um sinal entre Deus e seu povo. Mas veja que, no caso do dízimo, durante o tempo de angústia, ele nem mesmo será uma prova, porque ele simplesmente, de uma forma ou de outra, deixará de ser. Haverá correria, pessoas de um lado para o outro, proibido comprar, proibido vender, uns sendo presos, outros sendo mortos. Está previsto entregar o dízimo na igreja local ou o envio dele para outras regiões vai ser, com certeza, uma das menores preocupações do povo de Deus. Então, surge uma questão: por que o dízimo, em tempo de angústia, tal como está previsto, ou sempre que ocorre tribulação, ele deixa de ser? Se a rigorosa aplicação do dízimo, tal como nos é apresentada, implica em total fidelidade e salvação, como se explica que, justamente em tempos de prova, porque é muito fácil ser fiel em tempo de paz, quando a fidelidade deveria ser a norma a ser elevada, e vamos levar em conta o fim da graça, quando não mais teremos intercessor, ele, o dízimo, ser inviabilizado justamente quando mais se necessita dele, ou dar fidelidade para com tal?
Pessoas influentes, de forma inadequada, distorcem as escrituras em prol do dízimo, entre eles alguns adventistas, os quais podemos citar e mostrar eles apresentando passagens totalmente fora do contexto histórico original. Quem não conhece o pastor Silas Malafaia e os pastores pregadores adventistas Leandro Quadros, Luiz Gonçalves, no item dízimo, os três são iguais. Silas Malafaia. Exemplo que eu vou te dar de um outro assunto. Dízimo. Está no Antigo Testamento. Tremendamente. E no Novo, pastor? Mateus 23, 23, Hebreus 7, 8. Tem texto sobre o dízimo. Dizendo que, Hebreus 7, 8 diz que você dava dízimo a homens que morrem na antiga aliança. Agora, na nova, você dá para aquele que vive para sempre. Ok? Essa que é a história. Você não pode botar uma regra que não está respaldada no Novo Testamento. Não tem jeito, meu filho, não tem jeito. Hebreus capítulo 7, verso 8, abre aspas. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Fecha aspas. A interpretação que Silas Malafaia dá a esta passagem está terrivelmente errada. Vamos dividir esta passagem em duas partes e explicar parte por parte. Primeira parte. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Em primeiro lugar, Silas confessa que esta passagem se refere à primeira aliança, ou seja, ao santuário terrestre e aos levitas. Até aí tudo bem. E então, ele, Silas Malafaia, comete o primeiro erro ao desconsiderar o tempo presente em que a carta foi escrita. Malafaia faz a seguinte declaração, abre aspas, você dava dízimos a homens que morrem na antiga aliança, fecha aspas. Ele aplica à passagem um sentido de passado, na expressão dava dízimos, porém, a expressão de Paulo na carta não está no passado, e sim no presente, tomam dízimos. Portanto, o primeiro erro do Silas Malafaia foi mudar o tempo do presente para o passado. Na ocasião em que a carta foi escrita, o templo estava em pé, operante e recebendo os dízimos. Por isso, Paulo usa o tempo no presente. Tomam dízimos e não tomavam dízimos. A profecia da destruição do templo não foi de imediata. Mesmo depois da morte e ressurreição do nosso Senhor, o templo ainda continuou normalmente por décadas, operante, ou seja, nos transportando ao tempo presente em que Paulo escreve a carta aos Hebreus. O que ele está nos dizendo é que, aqui na terra, mais especificamente no templo em Jerusalém, homens que morrem, levitas, recebem os dízimos. Paulo não se inclui entre estes homens que recebem os dízimos e, de igual modo, também não inclui os apóstolos, que eram os representantes da igreja, ou seja, a igreja não recebia dízimos. A afirmação feita por ele, Paulo, nesta primeira parte do verso, é que os levitas recebem o dízimo. Agora, explicada a primeira parte do verso, fica mais fácil entender a segunda parte, na qual Paulo diz, abre aspas, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, fecha aspas. A interpretação do pastor Silas Malafaia relativa a esta segunda parte do verso também está equivocada. O fato dele ter desconsiderado o tempo presente em que a carta foi escrita comprometeu o entendimento da segunda parte do verso. Para nós,
Para o nosso tempo, os levitas recebiam dízimos. Isso em um sentido de passado. Por quê? Para o nosso tempo é passado, mas para Paulo, no tempo dele, ou no tempo em que ele escreve a carta aos Hebreus, os levitas, e não ele, e não os apóstolos, recebem dízimos no presente. Contraditoriamente, Silas Malafaia dá à segunda parte do verso o seguinte sentido: ali, na segunda aliança, você dá o dízimo àquele que vive para sempre. Porém, esta declaração do pastor Silas equivale a dizer que Paulo e os apóstolos, representantes da igreja, estavam recebendo o dízimo. Porém, mostramos que eles não estavam recebendo o dízimo, os levitas estavam recebendo o dízimo no presente. Então, o sentido da segunda parte do verso de Hebreus, capítulo 7, verso 8, é outro, diferente do apresentado pelo pastor Silas Malafaia. E o sentido é este, Hebreus, capítulo 7, verso 8. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Essa pequena palavra, ali, não se refere à igreja ou aos apóstolos, os quais nós já mostramos que não recebiam dízimos. Essa palavra, ali, se refere ao santuário celeste, onde nosso único intercessor intercede por nós, em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Abre aspas. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Fecha aspas. E o entendimento total do verso, em Hebreus 7, verso 8, levando-se em conta o tempo presente em que a carta foi escrita, é o seguinte: aqui na terra, no templo, em Jerusalém, recebem dízimos homens que morrem, levitas. Ali, porém, no santuário celeste, não recebe dízimos aquele que vive para sempre. Visualize que, na primeira parte, Paulo relacionou o dízimo com a morte, uma vez que aquele que intercede por nós no santuário celeste vive para sempre. A relação do dízimo com a morte está quebrada, ou seja, o dízimo deixa de ser. Silas Malafaia, em Mateus 23, verso 23, e também Leandro Quadros. Quando eu falo de dízimo, por favor, tenha em mente o dízimo como é ensinado na Bíblia por muitas igrejas protestantes sérias, inclusive o catolicismo. Mesmo que não ensine o dízimo bem como é na Bíblia, pelo menos o catolicismo leva bastante a sério também, tá? Então há igrejas sérias que não comercializam aí com as pessoas. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Vocês perceberam? Jesus disse que era para eles praticarem o dízimo, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e o amor. Ou seja, Cristo foi favorável ao dízimo. Vejamos mais uma vez Mateus 23, verso 23. Abre aspas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Fecha aspas.
Algumas situações na Escritura são tão claras que apenas uma má interpretação proposital poderia justificar algumas interpretações. Por exemplo, quem se utiliza desta passagem, Mateus 23, como argumento para justificar o dízimo e, infelizmente, tal como vimos na pessoa de Leandro Quadros, a Igreja Adventista também faz isso, não explica com precisão o fato ocorrido. O ponto-chave desta passagem, Mateus 23, é o seguinte trecho, aspas, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, fecha aspas. Considere que, neste acontecimento histórico, o templo estava em pé e operante no item dízimo. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, traduzindo, deveis entregar o dízimo no templo. Então, esse pastor está espiritualizando um fato histórico como se fosse referente à igreja, mas não é. Nesta passagem, o nosso Senhor estava se direcionando aos escribas e fariseus. Esse fato ocorreu há mais ou menos 2000 anos. Por aquela ocasião, algum escriba ou fariseu entendeu que o dízimo deveria ser entregue na igreja adventista ou na batista, na assembleia ou na presbiteriana? Claro que não. Essas diversas denominações não existiam naquele tempo. Mas, quanto a isso, então, o raciocínio nos leva a outra situação, a seguinte. Por essa ocasião, o Filho de Deus, em algum momento, reivindicou o dízimo para si ou para os apóstolos, representantes da igreja? Não. Pois, quando ele diz aos escribas e fariseus, deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, entregar o dízimo no templo, o qual, em sua época, antes da destruição do ano 70, estava em pé e operante. Enfatizamos que, em nenhum momento, ele disputou para si o direito estabelecido na lei para a manutenção do sacerdócio terreno temporal operado pelos levitas. Nos direcionamos a uma outra passagem no livro de Malaquias, capítulo 3, a declaração do pastor adventista Luiz Gonçalves. Olha o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui tem duas coisas importantes. A primeira é quando ele fala, trazei os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é a tesouraria da igreja. A casa do tesouro é o lugar apropriado, lugar legal para que se administre esse dinheiro. O dinheiro não é seu, não é meu, não é do pastor, não, o dinheiro é de Deus. E por isso diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, ou seja, a tesouraria da igreja, onde pessoas idôneas, sérias e sinceras, então administram esse dinheiro. E qual é o propósito do dízimo? O próprio texto diz, provai-me nisto, e ele antes fala assim, para que haja mantimento na minha casa. O propósito do dízimo é para que haja mantimento na casa de Deus. Esse mantimento não é o mantimento literal, não é o arroz, o feijão, não é a salada, não são os legumes. Esse mantimento nada tem a ver com a comida. Esse mantimento é espiritual. Se a tribo de Levi dependesse desta interpretação do pastor Luiz Gonçalves, eles teriam morrido de fome muito antes do ano 70 e muito antes da vinda do nosso Senhor. Se pudéssemos colocar frente a frente Luiz Gonçalves e o profeta Malaquias, o profeta diria, a sua declaração não tem nada a ver com o que eu disse. A casa do tesouro, ali em Malaquias capítulo 3, é o templo. E o mantimento ali é mantimento tal como entendemos.
Essa passagem em Malaquias não é uma passagem futurista que possa ser espiritualizada. Foi dita quando o templo estava em pé e operante e não tem nada, absolutamente nada a ver com a igreja. Toda a situação ali descrita em Malaquias capítulo 3, em variados versos, tem exclusivamente a ver com o povo de Israel e a tribo dos levitas, os quais operavam no santuário quando terrestre. A única dificuldade é entender como um pastor tão bem letrado no que diz respeito às revelações do Apocalipse, Luiz Gonçalves, possa fazer tão grave distorção no que diz respeito a Malaquias capítulo 3. O vídeo total dele, postado no YouTube, tem cerca de 15 minutos de duração. Em nenhum momento ele admite que a passagem em Malaquias 3, com destaque para o verso 10, seja um fato histórico ocorrido antes da vinda do Mashiach. Durante todo o tempo ele enfatiza erroneamente que a passagem seja uma espécie de profecia espiritual para a igreja, para o futuro, e não um fato ocorrido há mais de 2000 anos atrás. Então temos uma questão: se ao pregador evangelista convém o recurso, encontramos de que forma vem este recurso em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Aspas. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Fecha aspas. Assim, na causa do Evangelho, o recurso vem através da doação, contribuição voluntária e não por força de lei, e não por constrangimento. Muitos, em determinadas denominações, entregam o dízimo com o máximo rigor da lei estabelecida originalmente à tribo de Levi. No entanto, transgridem os mandamentos de Deus estabelecidos em Êxodo 20. Esses, influenciados por seus pastores, estão revestidos por uma falsa sensação de fidelidade que apenas leva ao luxo os que, sem temer o juízo, têm no treinamento da falácia, me refiro à capacidade de alguns de distorcer a Escritura, e é a isso que se resume a fidelidade de seus membros. Igrejas que se transformam em impérios. Ao mesmo tempo, membros iludidos que pensam que estão sendo fiéis à má interpretação. No que diz respeito à Igreja Adventista e ao espírito de profecia, originalmente o dízimo não foi transferido dos levitas para a igreja. Qualquer declaração neste sentido de que tenha sido é uma declaração equivocada. O que houve foi uma permissão. E o que é isso? Existem algumas situações que foram permitidas por Deus. O dízimo é uma delas, mas não por força de lei. Para entender isso, vejamos outra situação de igual modo permitida por Deus que, porém, não é original. Em Mateus, capítulo 19, do verso 3 ao verso 8. Abre aspas. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés,
por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas, ao princípio, não foi assim. Fecha aspas. O divórcio foi uma situação permitida. E assim, também, de igual modo, o dízimo que foi, por Deus, legalizado, oficializado aos levitas, não foi, em momento nenhum, transferido para a igreja na qualidade de uma lei. Se assim é, por que então Ellen Goldwhite, pelo que sabemos, se dispôs a receber o favorável ao exercício do dízimo? Foi por isso que nós citamos a passagem sobre o divórcio, para explicar essa situação na qual Moisés permitiu o divórcio. Aparece então um outro homem contradizendo o que havia sido permitido por Moisés. E então, responda-me, nessa situação, qual é a regra a ser aplicada para saber qual dos dois está certo? Será que os dois estão certos? Simples, recorra à Escritura. Foi isso o que o nosso Salvador, representante único de um sacerdócio perfeito, fez, se direcionando ao princípio antes de Moisés. Ou seja, ele estava elevando a norma mais uma vez. E mesmo Ellen G. White não pode nos apresentar uma única passagem bíblica que dê sustentação ao dízimo na qualidade de uma lei transferida para a igreja, e não incluímos aqui qualquer declaração dela favorável ao dízimo. Por quê? Ainda que a alegação deles seja boa, pois a obra precisa do recurso necessário para se avançar, mas não creio que isso deva ser ao preço da má interpretação da Escritura, e esta é uma declaração de origem adventista. A única fonte na qual posso confiar para informações corretas é esta aqui. A Bíblia. E somente a Bíblia. Se eu leio um livro assim de Gratan Guinness, se ele não estiver de acordo com a Bíblia, então terei que deixar de ler esse livro. A Bíblia é a minha autoridade. O mesmo se dá para os escritos de Ellen White ou qualquer outra pessoa. Exato, esse é o filtro. Este é o filtro supremo. No princípio, há quase 30 anos, eu estudei primeiro e aprofundadamente a Escritura e depois os escritos de Ellen G. White, porque, no princípio, eles não me pareciam tão atrativos e, então, confesso que fiquei positivamente surpreso ao ler os livros, primeiros escritos e eventos finais, entre outros, quando percebi que os escritos dela estavam com base na Escritura e ampliando diversas situações. Então, seria para mim uma surpresa se eu encontrasse Ellen G. White distorcendo, tais como fazem alguns pastores, alguma passagem bíblica, ainda que seja em prol do dízimo. Qualquer declaração dela favorável à aplicação do dízimo deve ser entendido, tanto quanto no caso do divórcio, como uma permissão e não por força de lei. E os pastores deveriam interpretar as passagens bíblicas da forma correta. Se alguém entende que o dízimo deve ser espiritualizado para a igreja, isso jamais deve ser entendido como transferência de uma lei física destinada à descendência de Levi para as operações temporais no santuário. Hoje, esse santuário é celeste. Por que então não espiritualizar uma lei física, uma vez que os pregadores são tão fisicamente mortais quanto os levitas? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o dízimo é apresentado na qualidade de uma situação física e não na qualidade de uma situação espiritual. Porque um entendimento errado leva a outro no efeito dominó, pois, se entendermos que
espiritualmente falando, o dízimo foi transferido para a igreja, por que então não entender que, espiritualmente, o sacerdócio levita, de igual modo, não tenha sido por completo transferido para a igreja? Se assim é, ou se assim fosse, bem faz a Igreja Católica ao ordenar que padres e papas tanto intercedam por seus membros quanto perdoem pecados. Isso, porém, não está de acordo com a Escritura.